Opa! Pneus da Fórmula 1. Ho, 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 ho. Olá, amigos! Isso aí, né? Aqui estamos aqui agora, Papai Noel. O tema de hoje acho que é os pneus, né? Exatamente, a evolução dos pneus na Fórmula 1. Né? Começamos lá nos idos anos 50, que os pneus dos carros de corrida mais pareciam pneus de bicicleta. Né? Você tinha aros de madeira, pneuzinho estreitinho, certo? E aí as coisas foram evoluindo. Né? Ah, a tecnologia dos pneus avançou bastante. Né? Nas décadas de 30 e 40, as rodas eram na maioria de madeira e os pneus não eram muito mais largos que pneus de bicicletas. Os pneus eram altos, enquanto os dianteiros e os traseiros tinham o mesmo tamanho. 4 empresas forneciam pneus nessa época: Continental, a Dunlop, a Avon e a Pirelli. Na década de 60, com o intuito de aumentar a aderência, os pneus alargaram um pouco, além dos traseiros aumentarem de tamanho em relação aos dianteiros. Nessa época era comum um piloto usar o mesmo jogo de pneus para várias corridas. Em 1963, numa prova de que o avanço tecnológico era sensível, Jim Clark completou 4 grandes prêmios consecutivos com o mesmo jogo de pneus da Dunlop. Imagina o Hamilton reclamando do borracheiro nessa época, hein? Bicho. Ele na rádio, O buraco era mais embaixo. Vamos assim, né? Aí o aumento da potência dos motores influenciou no desempenho das rodas. O progresso era modesto diante do que estava por vir. A guerra entre Goodyear, que entrou para a Fórmula 1 em 1964, e a Firestone no fim da década de 60, início da década de 70, provocou um salto considerável na tecnologia dos pneus. Tá? Aí, vamos lá. Para quem não conhece, para quem não sabe, os pneus antigos eram pneus diagonais. Eles tinham cordéis, 30 cordéis por polegada, ordenados em camada de 4. O conjunto era revestido por um composto de borracha para evitar o atrito entre os cordéis. As camadas eram dispostas num certo ângulo para dar mais resistência nas brecadas. Um arame de aço prendia a cobertura das bolas da roda. Na fabricação desses pneus, depois de pronta a carcaça, a banda de rodagem era colocada num molde e depois presa à carcaça com equipamento especial. O reforço de arame era encaixado num anel, num tambor, e as camadas colocadas sobre esse tambor em vários ângulos, com o arame fixado no tambor. As camadas também eram aplicadas em torno do reforço de arame, prendendo a carcaça. Mais 2 camadas cruzadas eram acrescentadas e, em seguida, era fixada a banda de rodagem. Os fornecedores de pneus da década, as camadas Goodyear, Dunlop e Firestone. Olha lá os pneuzinhos. Certo. Bacana. Na década de 70, passou-se a se preocupar com o desenvolvimento de pneus para cada corrida, já que cada circuito tinha suas características particulares. Para isso, buscavam o índice ideal de elasticidade dos pneus,
condicionada à carga vertical ou lateral sobre a carcaça. Eles alteravam os ângulos em que essa estava envolvida, o tipo e o número de cordéis em cada polegada de sua circunferência. Nessa época, os pneus de corrida ainda eram muito parecidos com os pneus de carros convencionais. Em 1971, a Goodyear introduziu os pneus slicks, a contragosto dos pilotos, que achavam que os pneus lisos eram pneus carecas. Não foi fácil de convencer os pilotos que os slicks têm maior contato com o solo, por isso foram fabricados também pneus intermediários. Os pneus aumentaram mais ainda. No fim da década surgiram carros de 6 rodas, posteriormente banidos da categoria. Fornecedores da época: Goodyear, Firestone, Dunlop, Bridgestone e a Michelin. Na década de 80, com a chegada dos motores turbo, o aumento da aderência era fundamental. Foi aí que a Michelin desenvolveu e introduziu os pneus radiais. Ah, garoto! Chegamos, né? A Michelin é que foi responsável pela introdução dos pneus radiais. E dominou a primeira parte da década de 80 e 85. De 80 a 85. Um momento decisivo para essa mudança aconteceu durante o Grande Prêmio de Detroit, em 1983, quando Michelin e Pirelli, que também eram radiais, com carros mais lentos, ficavam pelo menos 7 segundos à frente da Goodyear e Avon. Nessa época foi criado o pneu de classificação, que andava muito mais rápido, mas durava poucas voltas. A diferença entre o pneu radial e o diagonal é que os primeiros, os cordéis, vão de uma borda a outra, através da coroa do pneu em ângulos retos com a direção do movimento. Um cinto de lonas que envolve a circunferência do pneu por baixo da banda de rodagem dá maior estabilidade ao carro. Os radiais têm menor distorção das bandas de rodagem sob carga. São mais flexíveis, têm melhor tração e maior capacidade de frenagem. A direção responde melhor a esses pneus, embora seja difícil perceber a perda de aderência quando próximos do limite. Esse tipo de pneu é usado na maioria dos carros, não só de competição, mas também os de série. Hoje em dia, praticamente você não tem carros que usam pneu diagonal. Até os carros de carga, que antigamente ainda usavam os diagonais, hoje em dia é tudo radial. Na década de 90, a grande modificação dos pneus foi em suas dimensões. Em 93, os pneus diminuíram de largura e se aproximaram do formato que vemos hoje. Os pneus dianteiros, que até então tinham 58,42 centímetros por 24,13 centímetros, passaram a ter 64,77 por 24,13 centímetros. E os traseiros, que mediam 71,12 por 40,64, foram reduzidos para 66,04 por 33,02 centímetros. No fim da década surgiram os pneus sulcados, com pequenas tiras no meio, o que aumentou a aderência. As medidas oficiais passaram a ser de, no máximo, 3,55 centímetros a 3,80 na dianteira e na traseira, e o diâmetro máximo de 6,60 centímetros para os pneus de chuva. A FIA alegou que esses sulcos diminuíram o contato com o solo, assim diminuindo a velocidade. Mas o que ocorreu foi a diminuição da aderência, o que gerou muita insatisfação dos pilotos. Mas depois foi introduzido mais um sulco. Agora são 4 deles e essas ranhuras proporcionaram a água escoar sobre os pneus, evitando a aquaplanagem. Os fornecedores eram Goodyear, Pirelli e Bridgestone. Nos anos 2000,
a Goodyear saiu do páreo e a briga ficou entre Michelin e Bridgestone. Em 2005, o regulamento obrigou as equipes a correr com somente um jogo de pneus por prova. Em 2007, a regra atual foi imposta, de que os pilotos devem usar obrigatoriamente 2 compostos diferentes de pneus durante a corrida. Os pneus slicks voltaram em 2009 e substituíram os grooved, que foi bem recebido pela maioria dos pilotos, por ter menos granulação, por permitir que sintam mais os... O Papai Noel se perdendo aqui nas folhas dele. Os pneus facilitando os ajustes, mantendo-se constante em qualquer circuito ou temperatura. Os slicks têm mais aderência do que os com suco, mas o regulamento estabelece que os 2 tipos de pneus devem ser usados pelo menos uma vez durante a corrida e as escolhas são feitas conforme o circuito e a temperatura. Nos anos 2010, a Pirelli se tornou a única fornecedora de pneus da Fórmula 1. Em cada fim de semana, os pilotos têm 18 sets de pneus, 6 dos mais duros, 5 dos mais macios, 4 de intermediários e 3 de chuva. Em 2013 e 2014, houve muita reclamação por parte dos pilotos, porque os pneus estavam degradando rapidamente. Para 2015, a Pirelli prometeu pneus mais resistentes. Os tipos de pneus são os super macios, aquecimento rápido e privilegia o alto desempenho do carro, são os que apresentam maior desgaste, têm a cor vermelha. Os macios têm características semelhantes às dos super macios, mas duram mais, na cor amarela. Os médios, tempos de aquecimento é maior do que os 2 tipos acima para as pistas rápidas, cor branco. Os duros, como tem durabilidade bem maior do que os demais, são usados em circuitos de locais com clima quente, na cor laranja. Intermediários para pistas levemente secas, os sulcos rasos, em comparação com os pneus de chuva, são menores. Significa que os intermediários não drenam tanta água, tornando a escolha ideal para asfalto úmido ou secando, sem comprometer o desempenho. Cor verde. Para a pista molhada, pneuzão biscoito, certo? Na cor azul. Galvão que gostava de falar, né? Pneu biscoito. Biscoito. Certo. Bem, esse é o histórico, né, dos pneus da Fórmula 1, a evolução dos pneus da Fórmula 1. Agora, já aproveitando o novo regulamento aí para 2022, vamos falar um pouquinho a respeito, então, dos pneus para 2022, certo? Os novos pneus Pirelli serão de 18 polegadas, adaptados aos novos carros apresentados hoje. O tamanho do aro que muda, acrescentando 5 polegadas ao diâmetro, que prevalece nas corridas de Grande Prêmio desde 1960, com pneus compactos e muito largos, com flanco mais amplo, e mantiveram a Fórmula 1 na pista por mais de meio século. Agora é hora de mudar para uma abordagem mais moderna, com ênfase maior na proximidade tecnológica do produto de carro de passeio, bem como na estética. O novo pneu P0 F1, que tem a mesma largura de banda que antes, 305 mm na frente e 405 mm atrás, mas um pouco maior no diâmetro total, que cresce 660 mm para 720 mm. A mudança mais significativa é uma redução na parede lateral, que agora se assemelha à dos pneus Pirelli de baixo perfil, que por anos foram a escolha preferida dos carros de passeio líderes em desempenho no mundo. Esse novo perfil mudará o comportamento dos carros de Fórmula 1 na pista, tornando-os mais precisos ao mudar de direção. Dos testes realizados até agora,
Tanto no seco como no molhado, o feedback dos pilotos foi positivo e os novos pneus vão contribuir para corridas ainda mais competitivas, com carros menos sensíveis à turbulência aerodinâmica, enquanto seguem uns atrás dos outros. A parede lateral mais baixa também significa que o pneu terá menos flexão, logo terá menos impacto na aerodinâmica geral do carro. Tudo isso deve favorecer a competição acirrada. Os compostos para os pneus de 18 polegadas também são completamente novos para garantir a máxima consistência e menos sobreaquecimento. 5 níveis de compostos estão disponíveis para a temporada de 2022 da Fórmula 1, 3 dos quais serão escolhidos para cada fim de semana de corrida, exatamente como é o caso atualmente. Ao passar de 13 para 18 polegadas, a Pirelli é a única fabricante de pneus que competiu na Fórmula 1 com todos os tamanhos de rodas que fizeram parte da história do Campeonato Mundial. É uma história que começou em 1950, graças às primeiras vitórias e títulos da Pirelli com Alfa Romeo, Ferrari e Maserati, carros de Fórmula 1 com motor dianteiro que rodavam com pneus altos e estreitos. Com o passar do tempo, o esporte mudou para pneus de 13 polegadas, antes da Pirelli embarcar em sua era atual como parceira global de pneus de Fórmula 1 em 2011. Em 2017, a Pirelli inovou ao apresentar pneus 25% mais largos do que os anteriores, proporcionando uma área maior de contato com o solo e mais aderência, que por sua vez resultou em recordes de volta sendo reduzidos em todo o mundo. Agora outro novo capítulo é aberto com pneus de 18 polegadas, uma nova dimensão na qual a Pirelli tem o privilégio de acompanhar a Fórmula 1 no futuro. E eu não ganho o jabá da Pirelli. Olha só. É isso aí, moçada. Falamos um pouco a respeito da evolução dos pneus, que mostra o que acontece com a Fórmula 1. Né? É um esporte dinâmico, é um esporte onde o desenvolvimento está cada vez mais rápido. Né? Durante muito tempo nós tivemos aí as baratinhas, os pneus estreitinhos, os volantes, né? Como a gente já havia conversado, aqueles aros também redondinhos, bonitinhos, sem nada. Atualmente você tem um volante que parece um home theater, né? Rede de botões, câmerazinha e tal. Daqui a pouco, né? O piloto assiste a corrida no volante. E os pneus também a mesma coisa, evoluíram, foram aí alargando, abaixando, reduzindo a sua espessura, vamos dizer assim, né? Para proporcionar cada vez mais uma maior aderência e uma melhor dirigibilidade, permitindo que as velocidades cada vez aumentem mais. Tenho dito, grande Gustavo. Então, meus amigos, por hoje é só. Estejam prontos para a próxima viagem ao tempo com o Papai Noel. Ho, 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 ho! É isso aí, hein? Boa, Papel mudou muito bem. E já que estamos falando de história, vamos já falando de história, né? Falando sobre uma coisa que